Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de francês. Eu sou o professor José Wilson e esta é a aula de número 31. Então hoje nós vamos falar sobre os verbos pronominais. O que são verbos pronominais? Basicamente, os verbos pronominais, que são verbos reflexivos em português, são aqueles onde a pessoa faz e recebe a ação. Vamos entender isso? Os verbos pronominais são formados com o pronome reflexivo se. Então, exemplos em francês: se lever, se laver, se tromper, e etc. Se lever, levantar-se; se laver, lavar-se; se tromper, enganar-se. Tá? Vamos ver alguns exemplos na língua portuguesa. Eu me vejo no espelho, que está o reflexivo. Você se penteou ontem, está o reflexivo aqui. Ela se levanta muito cedo. Nós nos desfizemos daqueles livros. Eles já se deitaram. Então, isso seria reflexivo em português. E em francês é verbo pronominal. Vamos continuar aqui. Em francês, o pronome se muda de acordo com o sujeito e é colocado antes do verbo. É igual no português. Tá? O pronome se muda conforme o sujeito. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Cada um tem um pronome. Vamos, por exemplo, verbo se laver, que é o verbo lavar-se. Pronome eu deixei em negrito, tá? Para vocês verem o que é para cada um. Então é je me lave, eu me lavo. Por exemplo, les cheveux, o cabelo, tá? Os cabelos. Então, ao invés de eu falar eu lavo os meus cabelos, eu falo je me lave les cheveux. Então, eu me lavo os cabelos, em francês. Tu te laves, il se lave, elle se lave, on se lave. Nous nous lavons, vous lavez, il se lave, elle se lave. Lembrando que esse pronome aqui reflexivo você vai usar em qualquer verbo, tá bom? Qualquer verbo que seja reflexivo, que seja pronominal em francês. Então você conjuga o verbo normalmente e você vai alterando somente os pronomes aqui, tá ok? Vamos aqui, ó. Verbo se appeler ou s'appeler. Como é SE aqui e o verbo começa com A, ou seja, começa com uma vogal, eu tiro esse E, no lugar dele eu coloco um apóstrofo aqui e junto. Então, se appeler seria s'appeler, que é o verbo chamar-se. Então, por exemplo, aqui, ó. Je m'appelle Pierre. Eu me chamo Pierre. Tu t'appelles Patrick. Você se chama, ou tu te chamas, Patrick. Il s'appelle Jean. Ele se chama Jean. Elle s'appelle Marie. Ela se chama Maria. Nous nous appelons Vincent. Aqui eu emendo, termina com S, começa com vogal. Então, nous nous appelons Vincent. O de baixo, mesma coisa. Vous vous appelez Denis. Próximo, il s'appelle Michel. E a próxima, elle s'appelle Hélène. Agora vamos ver o verbo se lever, que é o verbo levantar-se. Je me lève, eu me levanto. Tu te lèves, você se levanta. Il se lève, ele se levanta. Elle se lève, ela se levanta. On se lève, a gente se levanta. Nous nous levons, nós nos levantamos. Vous vous levez, vocês se levantam. Ils se lèvent, eles se levantam. Elles se lèvent, elas se levantam. Verbo raser, que é o verbo barbear-se em português. Je me rase, eu me barbeio. Tu te rases, você se barbeia. Il se rase, ele se barbeia. Elle se rase, ela se barbeia. On se rase, a gente se barbeia. Nous nous rasons, nós nos barbeamos. Vous vous rasez, vocês se barbeiam. Ils se rasent, eles se barbeiam. Elles se rasent, elas se barbeiam. Verbo coucher, que é o deitar-se ou dormir, tá? Mas eles usam como
reflexivo também. Então, je me couche, quer dizer, eu vou dormir. Ao pé da letra, eu me durmo. Mas como a gente não fala eu me durmo em português, então eu vou dormir. Tu te couches, você vai dormir. Il se couche, ele vai dormir. Elle se couche, ela vai dormir. On se couche, a gente vai dormir. Nous nous couchons, nós vamos dormir. Vous vous couchez, vocês vão dormir. Il se couche, não, il se couche, eles dormem, eles vão dormir. Elle se couche, elas vão dormir. Olha a nota aqui, observação. Os verbos pronominais são usados para falar de ações cotidianas e descrevem ações realizadas pela própria pessoa. Então, são os verbos reflexivos em português. Olha um exemplo aqui. Charles se lève à 7 heures, il se douche et se brosse les dents. Então, Charles se levanta às 7 horas, ele se banha, ou ele toma banho, e se escova, ou seja, ele escova os dentes. Tá? Para eles é se escova os dentes, para a gente é simplesmente escova os dentes. Na forma negativa, o pronome reflexivo, que é o me, se, te, permanece na frente do verbo. Na frente que eu digo é antes do verbo. Então, je ne me lave pas souvent. Então, eu não me lavo, o ne e o pas está dizendo não, né? Eu não me lavo, souvent seria sempre, com frequência. Próximo. Tu ne te trompes jamais. Você não se engana jamais. Ou você nunca se engana. Como que eu faço isso no passado? Para fazer o passado dos verbos reflexivos, no português e verbos pronominais no francês, usamos o auxiliar être. Então, je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. E o particípio passado concorda com o sujeito. Vamos ver o exemplo. Veja um exemplo com o verbo se lever, que levantar-se. Je me suis levé. Ou seja, eu me sou levantado. Tá? Então, para fazer o passado com o verbo reflexivo, como eu expliquei aqui, usamos o auxiliar être. Ou seja, usamos o verbo ser ao invés de usar o verbo ter. Ok? Aqui seria assim no português. Eu tenho levantado ou eu me levantei. Tá bom? Então, eu me levantei ou eu tenho levantado, só que para eles é eu me sou levantado. Por que eu coloquei esse e entre parênteses? Aqui eu vou explicar o seguinte. Olha só. Tá aqui, ó. Je me suis levé. Eu levantei, mas isso quer dizer que é um homem que está falando. Quando for mulher, coloca um outro aqui. Je me suis levé. Então fala, eu me levantei, mas você sabe que é uma mulher. Então esse segundo e é para você colocar a frase no feminino. Então aqui é a mulher que está falando. Isso se refere a uma mulher. Tá? A mesma coisa aqui. Tu te levé. Você se levantou. Mas isso quer dizer que eu estou falando com a mulher. Tá? É a mulher que se levantou. Aqui é um homem e embaixo é uma mulher. Tá bom? Pode ver que esse daqui eu não coloquei um e entre parênteses. Por quê? Porque ele vai ser sempre homem. Então eu não vou ter um e depois para usar para mulher. Essa daqui, pode ver que eu não coloquei um e sozinho. E sempre vai ter os dois e's. Porque quando é ela, sempre vai ser mulher. Tá bom? Então a mulher que se levantou é ela. Então ela vai ser sempre mulher. Por isso que sempre vai ter esse segundo e. Olha essa daqui. On
se lever. Eu coloquei um E entre parênteses e coloquei um S também. Por quê? On quer dizer agente, seria nós ou agente, tá? Igual no português. No português mais culto eu uso nós, no português mais informal eu uso agente, mas com o mesmo sentido. Então aqui, quando eu falo agente, tá, que for me referindo a homem, só homem, eu uso lever com E só. Quando for me referindo a mulheres, eu vou usar lever e depois um E, tá? E se for me referindo a plural, eu vou colocar um S, se for só de homens, e vou colocar um E e um S se for plural, só de mulheres. Tá bom? A próxima. Nous sommes levés. Nós nos levantamos, no passado. Se esse nós for geral, eu vou usar o E e depois um S. Se nós só de mulheres, eu vou usar um E com um acento e depois um outro E, para dizer que é feminino. Tá? E assim vai. Vous êtes levés. Vocês são levantados. Com um E só com acento se for só para homem, com um E com acento e um E se for para mulheres, e com um S se for plural. Por quê? Porque o vous pode ser você, pode ser o senhor, pode ser a senhora, pode ser tu, pode ser vós, pode ser vocês. Então, o contexto aqui é que vai dizer, tá bom? Se esse é só você, singular, eu vou falar só lever, sem I, sem S. Se for você, só para feminina, modo feminino, o lever com acento e depois um E, sem o S. Se for vocês, em geral, homens e mulheres, né, plural, eu vou usar E com acento e depois um S. Se for vocês só mulheres, um E com acento, mais um E sem acento e o S. Tá bom? Ils se sont levés. Eles se levantaram. Pode ver que aqui não vai ter um Ezinho depois, porque eles vai ser sempre masculino, nunca feminino. E aqui, elles se sont levées, sempre vai ter o Ezinho. Por quê? Porque elas é sempre feminino. Tá bom? Vamos agora ver mais alguns exemplos, né, dos verbos pronominais em francês, ou seja, dos verbos reflexivos. Então tá aqui, ó. S'adresser a, quer dizer, falar com ou dirigir-se a. S'approcher de, aproximar-se de alguém, de alguma coisa. Próximo, s'asseoir, que é o verbo sentar-se. Se banher, que é o verbo banhar-se ou nadar. Se brosser, que é o verbo escovar os dentes, escovar os cabelos, escovar de uma maneira geral, vai ser sempre reflexivo. Se casser, que é quebrar, vai ser quebrar a parte do corpo, por exemplo, a perna, o braço, etc. Se coiffer, que é fazer um penteado. Se coucher, que é dormir-se ou ir deitar-se. Se couper, que é cortar-se. Se dépêcher, que é apressar-se. Se déshabiller, então de novo, se déshabiller, que é despir-se, tirar a roupa. Se doucher, que é duchar-se ou tomar um banho. S'énerver, que é ficar bravo, né, ficar enervado. S'enrhumer, que é pegar um resfriado, resfriar-se. Se fâcher, que é ficar bravo. Se fatiguer, cansar-se. Se fier, que é fiar-se ou confiar. S'habiller, que é vestir-se. S'habituer a, que é acostumar-se a ou habituar-se a. S'imaginer, imaginar-se. S'intéresser a, interessar-se por. Se laver, les mains, les figures, que é lavar, que é as mãos, o rosto.
se lever, que eu já falei que é levantar-se, e se maquiller, é maquiar-se, se marier avec, casar-se com, se méfier de, desconfiar-se de, se moquer de, tirar o sarro de, se moucher, que é assoar o nariz, se noyer, afogar-se, se peiller, pentear-se, se promener, passear-se ou passear, se raser, barbear-se, que a gente já viu, se refroidir, que é resfriar-se, que a gente já viu outro verbo, se regarder, que é olhar-se, se reposer, descansar, repousar-se, se réveiller, acordar ou acordar-se, se saouler, ficar bêbado, embebedar-se, se souvenir de, lembrar-se de, e se taire, calar-se. Agora, tem uns verbos que quando eles são reflexivos, têm um significado, quando eles não são reflexivos, eles têm outro significado, tá? Eu vou dar alguns exemplos aqui. Olha só, há alguns verbos que têm um significado quando não são reflexivos e outro quando são. Alguns exemplos. Amuser, que ele sem ser reflexivo é divertir, entreter alguém, outra pessoa. Quando ele é reflexivo, s'amuser, ele já é divertir-se, então é para a própria pessoa. Então, que não mudou muito, certo? Apenas que uma divertir outra pessoa, outra divertir-se. Débrouiller. Débrouiller é desembaraçar, descomplicar. Quando ele é reflexivo, se débrouiller, ele é virar-se, conseguir sair de uma situação, lidar com alguma coisa. Então mudou um pouco o significado. Demander é o verbo perguntar. Para se demander é ficar imaginando, ficar pensativo sobre alguma coisa, que em inglês seria o verbo wonder, tá bom? Dépêcher, sem ser reflexivo, é despachar, e quando ela é reflexivo, se dépêcher é apressar-se. Olha que já mudou bastante. Um é despachar alguma coisa, né, liberar, mandar embora, e o outro é apressar-se para fazer alguma coisa. Douter é o verbo duvidar. Se douter de, que aqui seria reflexivo, é suspeitar, desconfiar. Mudou um pouco só o sentido, é quase igual. Ennuyer é incomodar. S'ennuyer, estar entediado, enfatigado. Já mudou um pouco o sentido. Inquieter, perturbar a alguém. S'inquiéter é preocupar-se de algo consigo mesmo. Mettre é pôr, colocar, né? Meter, pôr, colocar. Se mettre a é começar a fazer algo. Mudou bastante o significado. Occuper, ocupar. S'occuper de, cuidar de, ser responsável por alguma coisa. Passer é o verbo passar, de uma maneira geral. Se passer é acontecer. Rappeler, ligar de volta, retornar a ligação. Se rappeler é lembrar-se de alguma coisa. Servir é o verbo servir. Se servir de é usar, fazer uso de alguma coisa. E por último, o verbo tromper é enganar, decepcionar alguém ou alguma coisa. Se tromper é estar enganado, estar incorreto, fazer algo depois, como fala, depois se arrepender daquilo, tá bom? Agora vamos aos números de 300 a 310. Nombre 300, 300, 301, 301, 302, 302, 303, 303, 304, 304, 305, 305, 306, 306, 307, 307, 308, 308, 309, 309 e 310, 310. Beleza, pessoal? Então, fica como exercício para vocês pegar esses verbos aqui
que têm significados diferentes quando eles são reflexivos e quando não são, e fazer uma frase com cada um deles, quando eles não são reflexivos e quando eles são. Se vocês puderem fazer isso, façam uma frase com cada um deles e envie para mim, tá? Tem o meu e-mail aí, eu vou corrigir e mandar de volta para vocês, tá bom? Então, essa foi a aula de número 31, e nós vimos os verbos pronominais em francês ou os verbos reflexivos em português. Beleza? Muito obrigado. Até a próxima aula aí. Au revoir.